A gente já está aqui com o deputado federal Carlos Zaratini, Rovai e Felipe. Deputado federal Carlos Zaratini, Ozara. Ele não é a Zara, ele é Ozara. E aí, Zara? Zara é a minha irmã, Mônica. É conhecida no Estadão e no meio jornalística como Azara. Azara, né? Mas o teu pai era o Zaras, todo mundo vira Zara. Muito bem. E aí, Zara, olha só. Você deve estar cheio de vontade de falar um monte de coisa, né? Se você quiser, assunto. Você pode se pautar e já começar. É o vídeo primeira... ou a denúncia do Gozê, é o vídeo do Cid, é o choro, a Michele que entrou em pânico quando viu a mudança saindo, é o Bolsonaro falando de se cagar todo. Estamos recheados. Vamos começar pelo começo. O que você achou da denúncia apresentada na terça-feira à noite pela PGR, finalmente apresentada, tão esperada e aguardada, contra o Bolsonaro e mais 32 pessoas por tentativa de golpe? Não, olha, a gente sempre falou, né, que o golpe não foi dia 8 de janeiro. O golpe começou antes. Começou lá no 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro faz aquele comício lá, aquela grande manifestação, e chama para o golpe de Estado, né? E ameaça com o golpe de Estado. Então, isso que é muito bom na denúncia do Gonê, é que ele começa a contar a história do golpe justamente no 7 de setembro de 2021, quando a camarilha bolsonarista percebe que vai perder as eleições, percebe que está um caos e começa a criar uma série de manobras, primeiro para desacreditar as urnas, né? Depois se articular, eventualmente, para, se derrotado, dar o golpe, né? Então, a armação vem daquela época, quer dizer, o clima golpista vem daquele período, né? Então, nós não podemos... Temos que aplaudir o Gonê, porque ele não fez não pegou o 8 de janeiro, se a polícia foi, a polícia não foi, tudo aquilo ali. Ele pegou lá para trás, né? Aliás, é interessante também toda essa minuta do golpe da Polícia Militar do DF, né? Também estava preparada para o golpe. Então, eu acredito que deve ter até muito mais coisa aí que ainda não apareceu, né? E que vai aparecer, porque essas coisas começam o fio a ser puxado e vão aparecendo, né? Então, eu lamento muito a Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo, ela quer passar o pano, falar, não, tem falhas na denúncia, tal. Ela está fazendo o papel de advogado do Bolsonaro, né? O papel do Celso Vilardi, né? Então, deve ter algum estagiário do Celso Vilardi lá na Folha de São Paulo, né? Não é possível. Não, é impressionante como a Folha assumiu o papel de advogado de defesa do Bolsonaro. Bem colocado aqui pelo Zaratini. Eu, inclusive, no grupo da redação da Fórum hoje, a gente tem um grupo do WhatsApp, né, onde a gente fica discutindo os temas, as matérias que vão para o ar, discute os títulos e tal. Estava todo mundo assim querendo entender se há alguma coisa com Alexandre de Moraes, se foi algum processo que a Folha perdeu no Supremo recentemente, porque não parece ser uma questão ideológica, parece ser uma questão econômica. Eu acho assim, eles perderam, eu não sei se você acompanha, nós acompanhamos, né? Na verdade, o meu pai, ele processou um jornal chamado Diário de Pernambuco, né, por conta que esse jornal insistia em acusar ele de ser o responsável por um atentado de 1966, um atentado lá no aeroporto de Guararapes, em Recife. Bom, isso já foi mais do que provado que meu pai não tinha nada a ver com isso. Mas, mesmo assim, o Diário de Pernambuco publica uma entrevista com um antigo delegado de polícia lá de Pernambuco, um fascista, onde ele volta com a acusação. E aí meu pai fez um processo exigindo que o Diário de Pernambuco fizesse uma indenização a ele, tal. Porque o Diário de Pernambuco tinha o dever de saber que aquilo era uma mentira, ele estava propagando uma mentira.
Bom, esse processo durou 10 anos ou mais de 10 anos, Rovário. E, no fim das contas, foi julgado no Supremo, né, Virou a jurisprudência. possibilidade da plataforma, no caso o jornal, de publicar uma mentira reconhecida. Né? Então, se aplica, nesse caso dos jornais, a mesma coisa que a gente quer para responsabilizar as plataformas, as big techs, por divulgação de fake news. Então, esse julgamento, eles recorreram, tem um recurso que eles querem recorrer de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. E vão perder de novo. Até aquele jornalista do 360 lá, o Fernando... Como é o sobrenome dele? 360? Não é 247? Não. Poder 360. Poder 360, Fernando Rodrigues. Fernando Rodrigues, que tem uma associação aí de jornalistas, não sei, investigativos, não sei o quê. A NJ. Abrage, perdão. Eles que entraram com essa ação de revisão da decisão do Supremo sobre esse caso. Então, a Folha de São Paulo, evidentemente, protestou quando teve essa decisão. Por quê? Porque eles não querem responsabilidade nenhuma de divulgar fake news. Então, nós estamos... Né, eu acho que pode ser isso também, uma bronca com o Supremo, né, que vai naquela ideia, não, que é o que o bolsonarismo quer dizer, o Supremo está tolhendo a liberdade de expressão no país. Né? Essa é a tese. Né? E isso, né, a nossa mídia aí vamos entrando junto, né? Vamos entrando junto nessa brincadeira aí. Então, o Elon Musk, né? O Zuckerberg, tudo isso, vamos. Você vê que agora o Alexandre de Moraes foi para cima e está cobrando, o Twitter, o X, a rede X, tem que pagar os 8,5 milhões de multa. Cadê o pagamento? Pediu o boleto lá. Cadê a GRU? GRU é a Guia de Recolhimento da União. Cadê a GRU? Né? Dos 8,5 milhões que o Elon Musk deve para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que pode ter alguma coisa por aí, entendeu? Tem vamos dizer, um ponto de contato entre as teses bolsonaristas, trumpistas, com um certo interesse da imprensa de não assumir nenhuma responsabilidade sobre aquilo que publica. Muito bem. Dri de Lorenzo. Eu queria perguntar sobre a anistia, porque hoje saiu uma matéria que a própria oposição, os bolsonaristas já têm admitido que o projeto seria derrotado, e, no entanto, eles continuam clamando por anistia, né? O Eduardo Bolsonaro está até lá nos Estados Unidos falando que estão lutando pela anistia. Como está isso na Câmara, Zaratini? Isso tem alguma possibilidade ou está enterrado mesmo? Olha, eu não vou dizer que está enterrado, porque, evidentemente, também isso nos desmobiliza. Né? Se a gente falar, não, está enterrado, a gente também não toma conta de uma coisa que é importante. Então, agora, eu acho muito pouco provável que esse projeto vá à frente. Né? Até mesmo eles falam, não, melhor não votar isso agora, porque se votar isso agora, vai perder. Então, vamos aguardar. Não é, se o Hugo Mota vai pôr, não vai pôr na pauta. Eles agora que não querem que ponha. Né? Então, eles vão agitar, vão fazer agitação. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é ir lá nos Estados Unidos, engrossar o lero-lero lá do Elon Musk e do Trump.Ava o USAID, né? Quer dizer que a USAID ajudou na vitória do Lula. Essa é a nova fake news, né? Que ele deve estar pegando alguma coisa lá produzida pelos caras de lá, né? E vai tentar criar aqui uma comoção, voltar com a tese que a eleição foi roubada, que a eleição teve apoio externo, né? Tentar desqualificar, deslegitimar o processo eleitoral brasileiro. Agora, com vistas na próxima eleição. Não estão mais com vistas em mexer alguma coisa agora, mas é criar uma onda para chegar daqui 2 anos com mais força na eleição. Eu acho que essa
é o trabalho que eles estão tendo. Eu acho que eles não vão apostar na anistia agora, eles vão apostar em procurar crescer com base nesse discurso mentiroso. Zaratini, eu brincava mais cedo que desde que essa história da anistia surgiu, eu digo aqui na Fórum e lá na CNN também que quem pede anistia antes de ser julgado confessa a culpa, é uma confissão de culpa. Ontem o Lula falou isso, eu estava brincando que eu fui plagiado, o presidente não me citou, eu estou muito chateado, queria que você dissesse isso a ele, eu estou chateado de ele ter falado isso e não ter sido citado. Porque ontem me questionaram, o presidente da República não pode falar isso, a minha resposta foi, mas não foi ele, fui eu que disse. Ele só me plagiou e não me citou, mas fui eu, não foi ele que disse, essa foi a minha resposta. Mas tudo isso para te perguntar o seguinte, é um assunto do Senado e da Câmara. A gente viu ontem o Alcolumbre dizendo que isso não é uma pauta do país, mas a gente não viu o Hugo Mota dizendo que isso não é uma pauta do país. Não te preocupa isso? Olha, lógico que a gente gostaria que ele fizesse também pronunciamento, mas a gente está sabendo, tem todo um movimento de não entrar com isso, entende? Em reuniões de colégio de líderes, ele se pronunciou, não, isso aí não vamos votar esse negócio agora, vamos tocar para frente, temos que resolver vários problemas. E realmente, a quantidade de problemas que a gente tem que decidir, votar, para tentar garantir que o Brasil permaneça no rumo do crescimento econômico é muito grande. Nós estamos com muitos problemas aí, né? A gente precisa fazer uma discussão rápida, né, de como o orçamento não foi votado, como é que nós vamos trabalhar esse orçamento esse ano, né, como é que nós vamos preparar o último ano do governo Lula, né, para ser realmente um governo que tenha resultados para mostrar. Então, esse é um trabalho, né, grande. E essa questão do orçamento, Zaratini, tem previsão? Porque ontem até suspenderam o plano safra e por conta até do orçamento não ter sido até... Já está quase em março, né? Exatamente. Agora, o que aconteceu? O senador Ângelo Coronel, ele no final do ano não quis votar, ele não apresentou o relatório dele. Então, nós não poderíamos votar sem o relatório. Agora ele está anunciando que vai apresentar o relatório no próximo dia 11 de março e nós vamos trabalhar para, nesse 11 de março, a gente efetivar. Agora, para ele também ter uma data limite, porque ele, no final de março, deixa de ser membro da comissão. Então, ele perde a relatoria. No final de março, acaba o mandato dessa comissão de orçamento e começa uma nova comissão de orçamento. Então, para ele também, fica uma situação que ele também precisa votar logo, porque senão ele deixa de ser o relator do orçamento. Então, o poder dele tem data marcada para acabar. Então, o mês de março aí vai ser o mês da discussão do orçamento. E tem muitas questões, né? Tem questões importantíssimas. Vai ter uma disputa, porque no orçamento, como a inflação foi um pouco maior do que a prevista, né? Nós temos lá 12 a 13 bilhões de reais que têm destinação ainda. Então, essa discussão, para onde vai esse dinheiro, né? Então, essa é a grande questão. O Lula quer colocar esse dinheiro no auxílio gás, quer colocar esse dinheiro no pé de meia, né? Quer colocar esse dinheiro na farmácia popular. E lógico que tem que colocar um recurso obrigatoriamente na Previdência Social, né? Porque tem também, como a inflação foi maior, ela também impacta nos gastos da Previdência Social, que estão vinculados. Então, o que acontece? Você precisa ter, né, uma solução para esse dinheiro e existe interesse de uma parte dos deputados de aumentar emendas, de pegar emenda, né? Então, vai ser uma guerra para onde vai esse dinheiro, né? Essa é uma guerra que nós vamos ter aí pela frente. Zaratini, o que você está avaliando aí desses resultados de pesquisa, da situação do governo, do ponto de vista da popularidade e da necessidade e também, né, se vai acontecer ou não, a tal da reforma ministerial. Ontem se falou muito da queda da Anísia, que ela
teria sido até chamada pelo Lula, ela desmentiu. Tem muitos boatos circulando aí sobre essa reforma. Parece que o Lula está postergando, num momento que seria talvez de tomar uma atitude mais rápida, ou eu estou enganado? Bom, isso todos nós gostaríamos e talvez ele mesmo gostaria que fosse rápido, mas ele tem que fazer uma articulação que garanta, né, a todos os partidos um nível mínimo de satisfação. Então, não adianta ele fazer uma reforma que ele perca apoio, ele tem que fazer uma reforma para ele ganhar apoio. É uma reforma que tem que preparar a eleição de 2026. Então, é uma eleição onde quem tiver no ministério tem que marchar junto, né, para a eleição de 2026. Então, eu acho que ele vai colocar essas questões, né? Deve estar colocando essas questões para os vários partidos, né? Qual é o compromisso que cada partido vai ter no processo de reeleição. Então, acho que esse é o grande nó aí que precisa ser enfrentado, né? E, logicamente, ganhar mais eficiência nos ministérios, fazer com que os ministérios apresentem mais resultados. Então, é uma decisão importante. O governo está funcionando, então o presidente também não é como na posse, né, onde o cara tem que dar posse no dia 1º de janeiro. Nesse caso, as coisas estão rodando, né, e eu acho que o presidente está trabalhando essa articulação, conversando com todas as forças políticas para apresentar o resultado de uma única vez. E a popularidade? E as pesquisas? Bom, olha só, no meu modo de ver, teve essa queda na popularidade em função de 2 elementos. Primeiro, um elemento objetivo, que foi o aumento do dólar e o aumento dos preços dos alimentos, né? No mês de dezembro, nós tivemos esse momento, o dólar deu aquela disparada por conta da especulação, e a gente vê que realmente era especulação, porque o que mudou de dezembro para janeiro, fevereiro? O que mudou? Nós estamos no mesmo... Não mudou praticamente nada, mas o dólar caiu. Eles falavam, o dólar está assim por causa da falta de responsabilidade fiscal, da irresponsabilidade fiscal. Não mudou nada, continua do mesmo jeito e o dólar caiu, né? Então, especulação, né, isso aumentou, levou ao aumento de preços, teve também problema de seca, tal. Isso impactou negativamente para o governo. E o segundo foi aquela polêmica do PIX. Aquela polêmica do PIX, ela deixou o governo atordoado, no meu modo de ver, porque não esperava um debate em torno daquilo. Aquilo foi uma instrução normativa da Receita Federal. É uma coisa abaixo de um decreto, né? Você tem lei, você tem decreto e você tem instrução normativa ou portarias, que são pequenas regulamentações que são feitas dentro do espírito da lei, naquilo que permite a lei. E ali a Receita Federal fez aquelas modificações na instrução normativa que existia, e isso levou a criar toda essa celeuma sobre que o ia pagar imposto, né? Então, um absurdo. Mas gerou um desgaste gigantesco para o governo. Eu até diria, Zaratini, até disse, aliás, isso antes de você entrar, que esse sim teria sido um grande desgaste, até maior do que a alta dos alimentos, porque foi uma estratégia, foi planejado, ele teve um fim muito bem planejado, né? Aquela estrutura do Nicolas, colocando o discurso dele ali para a militância, e é muito difícil de barrar isso, porque a gente ainda não tem esses instrumentais digitais tão azeitados quanto a extrema-direita tem. Isso prejudica demais, é muito difícil. Eu acho que vai melhorar. Eu sou um cara otimista, sempre digo isso aqui no programa. Sou otimista, acho que vai melhorar essa relação com a comunicação digital, que tem uma semiologia própria, tem um tempo próprio. É um aprendizado. Demoramos muito a entender isso, mas acho que agora isso vai ser, pelo menos, se empatar esse jogo, já é bom, porque propostas, né, o campo democrático tem. Né, a dialética do campo democrático é uma dialética muito mais propositiva, não é aquela violência do campo da extrema-direita. Entretanto, os algoritmos jogam com a violência, a gente tem que aprender a lidar com isso, o que é muito difícil.
Mas isso foi só para complementar o que você falou, porque eu achava importante pontuar que, do ponto de vista da comunicação, me parece que a questão do Pix foi muito mais definidora dessa queda nas pesquisas do que o aumento do preço dos alimentos, que também é um problema, porque ela teve uma violência muito maior, foi uma porrada de mídia de uma vez só. Mas Felipe, eu queria... Fala. Deixa eu falar, já estamos aqui com o Fabiano Silva dos Correios, eu vou subir ele para ele dar um salve aqui com o Zaratini, enquanto a Adri, mas ele já cumprimenta o Zaratini, já vai chegando, ele está com a agenda corrida, ele fez um baita esforço para nos atender, então não quero deixar ele esperando, não. Bem-vindo, Fabiano. Acho que vocês não se conhecem, eu vou apresentar o Zaratini para ti, Fabiano, apresentar o Fabiano. Legal. Oi, Rovai, tudo bem? Oi, Dri, como é que tá? Tudo bom? Oi, tudo bem? Felipe, tudo bem? E deixar um abraço aí já para o meu amigo Zaratini, também estava ouvindo ele atentamente, que o Zara sempre uma referência política para a gente também aí, pessoa porque eu tenho muito carinho e admiração, e tamo junto aí. Um abraço, viu, Zara? Tem um superchat para o Zaratini, a Adri vai ler rapidinho, o Zaratini responde e a gente já vai contigo, Fabiano. Isso, a Tânia Yasmin diz: Eduardo Bolsonaro está sempre nos Estados Unidos, ele não precisa comparecer na Câmara? Recebe salário estando lá? Alguém pode me explicar isso, por favor? Como funciona? Ele não, se ele faltar na sessão, ele perde o dia. Né? A regra lá é o camarada perder o dia se faltar na sessão, a não ser que ele esteja numa missão externa. Então, o que eu sugiro aí para a nossa companheira? Tem que verificar na página da Câmara quem são os deputados que estão em missão externa. Né? Se você está em missão externa, tem missões que a Câmara banca a passagem, a diária, tem missões que a Câmara simplesmente autoriza a pessoa a fazer, mas sem colocar nenhum tostão. Então, precisa investigar. Né? Eu sugiro aí que faça uma investigação para ver se o Eduardo B., aí, como ela falou, vai estar viajando às custas do erário público ou... Né? Simplesmente com alguém pagando, porque ele eu duvido que pague, né? Você viu o Bolsonaro, ele precisou vender as joias para pagar o prejuízo que teve com a Maria do Rosário, não é isso? Teve que vender as joias brancas. Tá bom? Tem mais alguma Graça coisa? Matos diz: Zaratini, Bolsonaro vai ser preso e sem anistia. Obrigada, Olha, Graça. esse aqui tem que ser o carnaval do sem anistia, hein? Essa é o bloco do sem anistia. Vamos ver como é que vai ser nas ruas aí, hein, Renato? Olha... E tomara que ganhe o Oscar no domingo, hein? Ainda estou aqui. Eu fui ver um show Uhul. maravilhoso do João Bosco, que foi aqui na Casa de Portugal. Um show excelente aqui. A Casa de Portugal vai fazer um ano de comemorações do 25 de abril, da Revolução dos Cravos. E levaram o João Bosco. O João Bosco, uma das últimas músicas que ele tocou foi o Bêbado Equilibrista. E aí, velho, todo aquele auditório é sem anistia, sem anistia. Foi um negócio emocionante, viu? Então, acho que vai ser o carnaval do sem anistia. Muito bem. Zaratini, brigadão, meu irmão. Obrigada, tudo de bom para Zara. ti. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau. Até a próxima.